Oi, gente, boa noite, tudo bom? Vamos para nosso penúltimo encontro, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o lúdico. A gente vem no decorrer das aulas falando muito, né, sobre a ludicidade, mas muito vinculada à questão da musicalidade. Porque quando a gente mistura os dois, né, a música que já tem essa conotação muito lúdica e dentro do trabalho que eu geralmente vim mostrando a vocês, o que a gente veio discutindo, que tem muita relação, né? É difícil conceber a música, trabalhar a musicalidade que não seja de forma lúdica, principalmente com a educação infantil. E eu acho que isso ficou muito claro nas nossas conversas, nas nossas discussões, no decorrer do módulo. E hoje eu queria dar um enfoque maior sobre atividades lúdicas de uma forma geral, não necessariamente voltada ou vinculada à musicalidade, mas eu acho que isso foi o que foi faltando, né, até agora no nosso módulo, e eu queria fechar com isso, né, próxima semana não, amanhã vocês já vão fazer a apresentação do projeto, então eu não vou ter mais nenhum vídeo, a gente vai interagir diretamente no WhatsApp. Então, praticamente é nosso último vídeo. Eu vou, mais uma vez, compartilhar minha tela aqui e a gente vai conversar um pouquinho, né, discutir um pouquinho sobre esse assunto, sobre a ludicidade. Deixa eu colocar aqui. Pronto, então a gente tem aqui o lúdico e musicalidade na educação infantil, aula 7. Focando um pouco nas atividades lúdicas, a gente vai ver o seguinte, que essas atividades na educação infantil, elas servem para entreter e ensinar. Muita gente vincula o lúdico, o brincar, só a entretenimento, né? Mas a gente sabe que na educação infantil ela é fundamental para se ensinar. E isso vai acontecer sempre de forma simultânea. Então, jogos, brincadeiras e atividades elaboradas com determinado objetivo incentivam a criatividade e a imaginação, despertando o interesse dos pequenos pelo conhecimento e ajudando em seu desenvolvimento. Brincadeiras ao ar livre, jogos não estruturados e atividades sensoriais são exemplos disso, né? Então, a gente vai ver que existe uma diversidade de atividades que podem ser feitas em ambientes diferentes, com propostas diferentes, e cada um com o objetivo de atingir algo. Agora, uma coisa que eu acho que é bem importante, que precisa ficar muito claro para vocês, enquanto educadores, quando forem trabalhar com os meninos, é entender o que é que vocês querem com aquela atividade, né? O que é que vocês pretendem? Quais são os objetivos que eu quero atingir, que eu quero que meu aluno seja capaz de realizar com essa atividade? Então, isso é bom, isso é muito bom, e eu sempre chamo a atenção porque é importante ficar claro isso para vocês. Utilizar o lúdico para ensinar é uma maneira bastante eficaz, interessante e divertida de passar conhecimento e captar resultados no final do ano letivo. Inúmeras práticas podem ser introduzidas às crianças, desde o contato inicial com o ambiente escolar, funcionando como uma poderosa arma, como poderosa ferramenta aí no processo de desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor delas. A gente sabe que esse tríade, né, dessa parte do cognitivo, do social, da parte motora, são três pilares muito importantes na educação infantil e que vai permear todos esses anos da educação infantil e vai perpetuar. Mas na educação infantil eles são muito mais fortes. Os educadores eles podem oferecer atividades para crianças das mais variedades fontes, a fim de incentivar a formação de seus valores e sua educação. Mas como fazer isso de modo que envolva todas as crianças? Essa precisa ser uma preocupação de vocês. Como é que eu posso fazer uma atividade que eu possa envolver todas as crianças? Aquela mais tímida, aquela mais agitada, aquela que é mais quietinha, aquela que talvez tenha uma dificuldade motora, tenha alguma outra deficiência. Então, é importante vocês pensarem, né? Como é que eu posso fazer uma atividade para que possa envolver todas as crianças? Quais são as melhores didáticas que eu, enquanto professor, posso me apegar para ensinar com ludicidade? Então, eu deixo aí essas perguntas para vocês pensarem sobre, né? Sempre que vocês estiverem planejando uma aula, estiverem planejando alguma atividade de vocês, vocês pensarem, eu consigo introduzir todo mundo? Eu consigo agregar valor nessa atividade em relação a outros conteúdos? Eu consigo fazer com que todo mundo queira participar? O que é que eu quero dessa atividade? Essa atividade tem um conteúdo X, mas eu consigo trabalhar isso de forma mais lúdica? Tá? Deixo essas perguntas para vocês refletirem sobre elas.
Pega-pega, esconde-esconde, casinha, contação de história, jogo de tabuleiro. Essas só são algumas das atividades que as crianças adoram e que não servem somente para diverti-las. Elas ajudam na compreensão das regras sociais, da cidadania, desenvolvem a memória, o senso criativo e as habilidades físicas. Ainda, através das brincadeiras, os pequenos começam a lidar com suas próprias emoções. Até essa coisa do ganhar, do perder, do conseguir concretizar, do realizar até o final, isso também mexe com as emoções das crianças. Elas também ficam abaladas. A gente vai ver que tem algumas crianças que não estão acostumadas a perder ou não conseguir realizar. Eu não acho interessante a gente estimular essa coisa da competitividade. Eu não acho legal, principalmente na educação infantil. Mas tem algumas atividades que pode ser que uma criança ou outra não consiga realizar até o fim. Isso gera uma frustração. E nesse momento, é um momento que a gente tem que aproveitar para que isso também gere aprendizagem. Uma aprendizagem assim, de que ela possa aprender com aquela situação, aprender a entender o que ela sente. Né? Uma coisa importantíssima é sempre a gente validar o sentimento da criança. Então, quando a criança está chateada porque não conseguiu, não é bom a gente chegar e dizer: ah, isso é bobagem, isso é besteira, você vai conseguir. Não, é importante você validar o sentimento de dizer: poxa, eu compreendo que você está triste, nomear também os sentimentos. Eu compreendo que você está triste, é normal se sentir assim quando a gente não consegue realizar, mas eu posso te ajudar, né? Tenta novamente, por que você não faz dessa e dessa forma? Será que não seria melhor? Então, assim, nesse momento você está validando o sentimento, nomeando esse sentimento. Então, ela vai entrando em contato com essas informações e vai entendendo, porque às vezes ela se sente chateada, mas ela não sabe o que é estar chateada, ela não sabe o que é esse tipo de sentimento. Então, lidar com essas emoções é algo que a gente precisa estar ali como mediador, né? Nosso papel dentro da sala de aula com a educação infantil ou com qualquer outro segmento é estar como mediador. E o que é ser mediador? É agir justamente dessa forma. A criança ela não vai por si só, na atividade, aprender a lidar com seus sentimentos. Mas se acontece alguma coisa que gerou uma frustração, ou que gerou uma alegria, ou que gerou uma raiva, ou que gerou qualquer outro tipo de sentimento, e eu nomeio esse sentimento, acolho esse sentimento, valido esse sentimento e mostro caminhos para que ela saia daquilo ali, gente, é uma experiência riquíssima, né? Então, em algum momento de alguma atividade, de uma brincadeira, eu posso trabalhar tudo isso, certo? Então, isso aí é muito legal. Vocês, feeling mesmo, é vocês perceberem na hora como atuar com aquela situação que está acontecendo ali naquele momento. Então, ainda através das brincadeiras, os pequenos começam a lidar com essas emoções. Muita coisa, não é mesmo? Por isso, esses e outros benefícios que a introdução das brincadeiras didáticas se mostram, né? Tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Ela é muito importante, né? Elas se mostram de uma maneira, assim, eficaz demais. Por quê? Porque ela é rica. Ela não vai ficar só no cognitivo, ela não vai ficar só no físico, ela não vai ficar só no emocional, mas ela vai conseguir unir tudo isso. É importante perceber que tudo tem espaço na educação dos pequenos, contanto que não agrida a integridade e moral de nenhum deles. Os profissionais devem buscar referências inclusivas, ou seja, nas quais todas as crianças, independente da sua condição, possam participar e se beneficiar. Isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de mobilidade na sala, eu não posso simplesmente deixar essa criança de lado e fazer uma atividade que envolva mobilidade e excluí-la, né? Eu não posso fazer isso. Por isso que eu posso fazer qualquer atividade, contanto que eu não agrida a integridade de uma das crianças que está ali comigo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em estratégias para envolver essa criança nessa minha atividade. Nem que seja ela como mediadora, ela chamando os nomes das outras crianças, ela buscando, ela trazendo informações, ela mostrando uma figura, enfim, ela precisa estar envolvida de alguma forma dentro daquela atividade. Se vocês perceberem, eu dei como sugestão na aula passada a revista Escola, né, a Nova Escola, como o site da Nova Escola, como sugestão de atividade de projetos. Tem muito projeto legal lá. Inclusive, eu trouxe um exemplo de um projeto que foi feito, né, por eles. E vocês vão ver que lá tem uma partezinha. Como é que eu posso incluir, né? Não é com essa palavra que eu estou falando, mas é nesse sentido, né?
como é que eu posso adaptar essa atividade para crianças que tenham alguma deficiência, que tenham alguma dificuldade em algum aspecto. Então, estejam atentos a isso. Isso é muito importante. A gente não pode deixar passar. A gente entende também que o lúdico, por utilizar uma linguagem muito própria ao universo infantil, ele confere uma maneira quase inconsciente de aprender, de maneira muito mais prazerosa e eficaz. Então, assim, é por isso que às vezes algumas pessoas que não entendem da área se confundem e dizem: não, é só uma brincadeira. Não, mas, poxa, eu pago tão caro para meu filho só brincar, acho que eu vou botar na escola mais barata. Mas não é só uma brincadeira, né, gente? A gente sabe, a gente estuda, a gente se prepara e a gente sabe que aquela brincadeira ali tem um valor riquíssimo. Então, assim, vamos defender essa bandeira, né? Vamos mostrar para as pessoas que não é uma brincadeira à toa. Muito pelo contrário, é tão legal, é tão especial que eu consigo auxiliar seu filho na aprendizagem, auxiliar essa criança na aprendizagem através de uma brincadeira. O tão importante que essa brincadeira é. Segundo o pedagogo Robertson Carneiro, a aula lúdica ela é mais que um passatempo. Ela é um meio indispensável para promover a aprendizagem disciplinar. Essas atividades auxiliarão o desenvolvimento de comportamentos básicos necessários à formação de sua personalidade. Ele lembra que a criança, para se tornar um indivíduo completo, precisa completar 3 fases distintas, que são os aspectos psicomotores, os aspectos cognitivos e os aspectos afetivos sociais. Lembra que eu falei mais na frente? Então, esses 3 aspectos são aspectos fundamentais para serem trabalhados e desenvolvidos na educação infantil. Vamos analisar cada um deles. O aspecto psicomotor, ele encontra-se várias habilidades aí musculares e motoras de manipulação de objeto, escrita e os aspectos sensoriais. Então, a gente sabe que é importantíssimo para a criança ela chegar numa escrita, ela precisa desenvolver a coordenação motora fina. Então, ela precisa de atividades que trabalhem esse aspecto. Para ela conseguir, se a gente pegar dos pequenininhos do maternalzinho para ir mais para frente, para ela conseguir correr, andar, se baixar, pegar, levantar, ela precisa de um desenvolvimento físico aí voltado para essa atividade. Então, isso tudo pode ser trabalhado, deve ser trabalhado na educação infantil. O outro aspecto é o cognitivo, que dependem, como os demais, de aprendizagem e maturação, que podem variar desde simples lembranças do que foi aprendido, até mesmo a formular e combinar ideias, propor soluções e delimitar problemas. Então, esse aspecto cognitivo, geralmente é que as pessoas estão muito em foco, né? O cognitivo que aprendeu, se sabe fazer, se lembra, se recorda, mas não é só isso. É importante aquele conceito que foi aprendido pelaquela criança, ela saber aplicar no momento certo, combinar uma ideia com a outra. Essas ideias, elas precisam fazer sentido, precisam estar coerentes dentro daquele momento. Todo esse entendimento, toda essa teia, né, de informações aí vai ser desenvolvido através do cognitivo, atividades que busquem aí o cognitivo. Outro aspecto é o afetivo social. Inclui sentimentos e emoções, atitudes de aceitação e rejeição, de aproximação ou afastamento. A gente sabe que isso é um ponto bem delicado, né? Tem muitas crianças que não têm muito contato com outras crianças, então a escola é o único ambiente para isso. Tem crianças que já têm alguma dificuldade, que se sente rejeitado pela família, talvez não tenha tanto apoio, tanta atenção da família, então isso também tem uma interferência, ela vai trazer essa questão para a escola. A gente sabe que tem muitos fatores que estão aí. Porque assim, não é só a criança, né, gente? A gente também, essa questão do afetivo nosso também se mostra dentro do social. Só que a criança, ela é sincera, ela diz, ela mostra. A gente consegue camuflar, não estar bem com alguma coisa e conseguir conviver em sociedade de forma tranquila. Mas a criança não. Ela ainda não sabe, então ela externa. Então, muitas vezes ela bate, muitas vezes ela bate para chamar atenção, ela bate para querer participar. E a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Né? Como trabalhar tudo isso? Como trabalhar essas emoções? Como trabalhar essas atitudes de aceitação? Como trabalhar essa questão do que se aproximar, de como está com o colega, quando não está. Tem aqueles que são mais introspectivos, que são mais tímidos, que têm mais dificuldade de chamar outra criança para brincar, de querer participar. Então, assim, a gente também precisa estar atento, né? São os 2 polos.
Tem aquele muito falante, que quer participar de tudo, e tem aquele que é bem introspectivo. Então, ambos merecem atenção igual. Que a gente tem uma tendência muito grande ao que fala muito, ao que a gente não dá nem tanta atenção em termos de achar que precisa trabalhar algumas questões nele. Mas precisam, todos precisam de um olhar diferenciado em sua especificidade, certo? Benefício das principais atividades. A gente vai ver que as atividades, elas, como eu tinha falado para vocês, elas podem ser diversas, né? E dentro dessa diversidade, é até interessante que tenha uma diversidade grande, a gente possa dar enfoques diferentes. Ao desenvolver atividades voltadas para o lúdico com criança, a dica é que o educador propõe tipos diferentes para atingir os objetivos de maneira mais assertiva. Cada criança oferece um grupo de benefícios aos pequenos. Cada brincadeira oferece um grupo de benefícios. E, por isso, tem toda a sua importância. Então, a gente vai ver aqui alguns tipos delas que eu relacionei para ir mostrando para vocês. Por exemplo, uma atividade que envolva uma questão artesanal. Quando a criança ela é incentivada a construir algo sozinha, ganha a chance de exercitar a capacidade de resolver os problemas que possam aparecer durante o processo de criação. Ela ganha também autonomia ao escolher as cores, formas, materiais, entre outros. Então, existem vários trabalhos que podem ser feitos de forma artesanal, que é aquele trabalho que ela vai fazer, vai manipular objetos e geralmente ela vai criar algo novo, a partir de alguma coisa ou a partir de materiais diversos. Então, veja quanta coisa rica pode ser desenvolvida aí através da questão do trabalho artesanal. Outro aspecto é o faz de conta. Inventar histórias e brincadeiras baseadas no cotidiano ou na imaginação aumenta o senso criativo e faz com que elas vivam problemas ainda desconhecidos nessa idade. Então, o faz de conta dá a elas a liberdade de ser quem elas quiserem ser, de trazer elementos que elas querem trazer, de vivenciar emoções. Muitas vezes a criança, ela vivencia aquela emoção que ela está sentindo através de um faz de conta, através de uma brincadeira, porque ela não precisa ser necessariamente ela. Talvez se ela fosse falar sobre algum sentimento, ela não iria conseguir. Talvez não, com certeza, dependendo da idade, ela não consegue falar sobre os sentimentos dela. Mas ela consegue trazer isso numa brincadeira de faz de conta. E a gente precisa estar com o olhar atento para perceber, entender e saber como lidar com essa criança. O outro é o trava-língua, né? Bem conhecido já por muita gente, que é uma brincadeira simples. Com essas palavras podem gerar desafios. Além disso, elas têm a oportunidade de treinar a fala, conhecer novos vocabulários e dar muita risada, né? Porque no momento que trava, também isso gera muita risada. Jogos de locomoção. Há uma lista infindável de brincadeiras que exigem o treino do corpo. Tais atividades estimulam a flexibilidade, a noção de espaço e equilíbrio, quando pequenas. Quando maiores, ganham ritmo, força, habilidades específicas e muita coordenação motora. E não podemos esquecer o incentivo à coletividade. Então, jogos de locomoção, a gente viu que na ludicidade, na musicalidade, tem muitos jogos também que se locomovem, né, que mexe, que dança, que trabalha muito o corpo. Então, cada jogo, você vai precisar ir respeitar o grau de maturidade daquela criança no sentido de locomoção. Né? Ela já consegue fazer aquele determinado movimento, ela já consegue realizar determinada ação física. Então, vocês precisam ter essa noção para poder propor coisas que sejam desafiadoras, mas não impossíveis de serem feitas, porque senão a criança também ela vai se desestimular. Se ela tenta fazer e ela não consegue, ela se desestimula. Também, se for fácil demais, vai ficar sem graça. Então, é conhecer, né, o limite daquela criança, daquele grupo, para saber o que fazer enquanto atividade. Uma coisa importante também, porque quando a gente fala assim, conhecer o limite, conhecer a especificidade do grupo, dificilmente o grupo ele vai ser linear, né? Todo mundo igualzinho, no mesmo ritmo, no mesmo grau de maturidade, no mesmo... Não. Ele tende a ter especificidade e características que já estão desenvolvidas naquela fase, mas não significa que é tudo linear. Então, é sempre importante a gente ter uma cartinha na manga de alguma atividade para aquelas crianças que fazem tudo muito rápido, para aquelas crianças que já conseguem avançar na frente de outras crianças e conseguem concluir.
E aí, se a gente não dá atividade para essa criança, ela vai brincar, ela vai bagunçar, ela vai correr, ela vai atrapalhar. Mas se a gente trouxer ela como aliado nosso, propondo outras atividades, propondo atividades de auxílio aos colegas, isso vai ajudar bastante. Uma coisa que não deve ficar de fora é um assunto bem polêmico, que é a questão dos jogos eletrônicos. Né? Existem muitas críticas em relação aos jogos eletrônicos pelo fato da questão da visão, de estar muito tempo na frente de uma tela. E aí eu concordo muito que a gente precisa estar atento a isso. Porém, a gente não pode desprezar, né, o valor que muitos jogos eletrônicos têm. Porque a gente precisa ter um equilíbrio de saber dosar a quantidade de tempo que uma criança fica lá naquela tela. Então, a psicóloga Cisele Ortiz afirma que esses não devem ficar de fora da lista de atividades lúdicas para a criança. Eles podem ser utilizados para aprender conceitos matemáticos, noções de perigo, entre outros fatores. Os jogos eletrônicos, eles são ótimas oportunidades para os pequenos expressarem a agressividade ou para aliviar alguma situação traumática de tristeza e de medo. Só mantenha o controle do tempo de uso e da qualidade dos programas, ensina ela. Então, é isso que eu tinha falado para vocês. A gente vê o que é que vai colocar, né? Aquilo ali precisa ter um objetivo. Quando a gente fala educacional, dentro do educacional, não é para chegar numa escola e deixar as crianças lá com um filmezinho, um videozinho ou um joguinho aleatoriamente. Não, gente. Precisa ter fundamento, precisa ter objetivo, precisa ter propósito. Aquele jogo, aquela atividade, não é para vocês ficarem, vou entreter todo mundo, vou ficar em paz. Não, não é isso. Precisa-se ter um propósito. E ele precisa estar muito amarradinho com o seu objetivo, que vocês terem isso na ponta da língua. Para se alguém vier questionar, vocês saberem ter argumentação do porquê vocês estão utilizando aquela atividade. Certo? Trabalhar com crianças demanda um tato específico quanto à faixa etária. Desde o ensino infantil, as crianças são separadas por idade, a fim de potencializar a aprendizagem. Da mesma forma que elas precisam estar agrupadas com colegas do mesmo tamanho. É necessário que as atividades para as crianças tenham coerência. Então, é o que eu estava falando anteriormente para vocês. Não adianta colocar nada muito difícil, que ela não seja capaz de realizar, nem nada muito fácil, que seja muito banal, que ela consiga fazer tão rápido que ela se desestimule de continuar a querer realizar. Né? Então, a gente vai trabalhando isso de forma gradativa e a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue entender as especificidades de limitação de cada faixa etária. Então, até os 2 anos, acostumado a se divertir sozinho, uma ótima opção são os cubos de encaixe. Porque nessa idade a criança está acostumada a brincar sozinha, ela se interte sozinha. Até mesmo porque o lado social dela ainda não está tão desenvolvido. Então, muitas vezes ela não brinca com outra criança, ela brinca ao lado de outra criança. Né? Você vai ver uma criança com outra do lado, mas não necessariamente brincando entre si. Brinquedos multicoloridos e com formatos e tamanhos diferentes também são muito indicados. Além disso, trabalhar com música pode ser uma ajuda e tanto para o seu desenvolvimento. Isso a gente já sabe, isso a gente já está manjado, né? A gente trabalhou o módulo todo, que música é um plus que vai ajudar muito vocês a deixar a aula muito mais animada. De 2 a 3 anos, né? Porque passa de 2 até 3 anos, jogos simbólicos e brincadeiras de faz de conta costumam fazer sucesso nessa faixa. Uma ideia bacana é levá-los para explorar o jardim da escola, sentir a textura da areia, as folhas e outros objetos. Então, eles gostam e eles vivenciam isso de uma forma muito rica, né? Tendo contato com tudo isso. Eles registram muito cada momento desse que eles fizeram, principalmente no ambiente externo. De 3 a 4 anos, as artes visuais ganham muita força nessa fase. É uma ótima hora para espalhar lápis, giz, tinta, cola, papel na mesa e deixar a criatividade surgir. Argila também é um ótimo material para ser apresentado. Uma outra coisa que eles amam também, né? Já desde 2 anos, é a massinha. A massinha é um instrumento tão rico que você pode utilizar com vários objetivos, com não só a trabalhar a questão da coordenação motora, mas a criatividade, a criação, entra como um entretenimento dentro de um contexto. É um material muito rico.
De 4 a 5 anos, a inspiração aqui é nos heróis, princesas, contos de fadas e outras brincadeiras de imitar. As crianças elas vão adorar brincar de escolinha ou casinha, por exemplo. Oferecer brinquedos que tenham a ver com o cotidiano pode ser interessante. Essa faixa ela já consegue ter um entendimento muito melhor do que passa ao redor da vida dela, né? 6 e 7 anos. Nessa idade, as crianças ainda brincam com diversas das opções anteriores, mas se interessam bastante por jogos, sejam eles de tabuleiro ou de movimentação corporal. Os jogos devem incentivar o raciocínio e ensinar a lidar com vitórias e derrotas. Esse momento aqui é quando você já começa a introduzir a questão do jogo, que não é só brincar por brincar. Por quê? Porque o jogo tem um objetivo específico, o jogo tem a regra. Então, tudo isso é importante ser trabalhado e incentivar eles a pensarem, né? A pensarem sobre estratégias para conseguir resolver tal situação. Sempre algum problema vai ser colocado e eles precisam pensar em como conseguir resolver esse problema. E, para isso, o raciocínio lógico é fundamental. Atividade para crianças de 2 anos, que é o quê? Promover e estimular a expressão de forma não verbal e a exploração de novos elementos. Sugestão, papéis de texturas variadas, tinta guache e pincel. Então, aqui eu trago para vocês, a gente falou lá em cima, deixa eu voltar para vocês verem. Aqui a gente viu o quê? Algumas sugestões do que pode ser trabalhado em várias idades. Aí, quando a gente chega aqui, eu vou mostrar para vocês algumas outras sugestões que a gente, respeitando a especificidade das idades também. Então, como a gente viu, de 2 anos, né? Promover e estimular a expressão de forma não verbal e a exploração de novos elementos. E ele traz como sugestão papel de texturas variadas, tinta guache, pincel. Começa, vocês veem que lá na outra sugestão a gente dá para trabalhar com alguns elementos, mas com 2 anos também é possível. Agora eles precisam de mais auxílio, né? Porque a coordenação motora ainda está sendo trabalhada. E mais é importante, principalmente a questão das texturas, deles conhecerem e saberem diferenciar. Atividade para crianças de 3 anos. Trabalhar características como paciência, capacidade de dedução e de seguir regras. Sugestão de brincadeira de esconde-esconde, estipular as regras, contar até 10 ou 20. O primeiro a ser encontrado é o pegador na próxima rodada. Então, esse tipo de regras da brincadeira precisa já ser trabalhada e saber que existe uma coisa que norteia aí essa brincadeira. Para as crianças de 4 anos, auxiliar no desenvolvimento cognitivo. Sugestões: mostrar uma gravura por determinado tempo e depois pedir que elas lembrem o que tinha na gravura. Isso vai estar trabalhando a questão da memória, da atenção, do olhar focado e a questão cognitiva, né? Atividades para crianças de 5 anos. Trabalhar o afeto. Sugestões: identificar o seu nome no alfabeto, diferenciar letras e números, escolher uma letra e dizer 3 ou 4 palavras que começam com a mesma letra. Isso a gente já faz desde os 4, né? Desde os 3, acredito. A gente já consegue fazer essas identificações. Mas não significa que a gente não vai perpetuar isso ainda até 5 anos. E essa questão de idade, gente, é muito relativa, depende da realidade de cada escola. A gente sabe que a escola pública tem uma realidade muito própria também, em termos de ritmo, né? A gente sabe que tem tá numa faixa etária, mas tem vários outros problemas que permeiam, que faz com que, apesar de estar naquela série, não necessariamente significa que ele está acompanhando o conteúdo que é proposto para aquela série. E atividades para crianças autistas. Lembra que eu falei da questão da inclusão? É importantíssimo a gente ter esse olhar. Então, criar um livro caseiro, personalizado, deixando alguns aspectos em branco para que ela complete com imagens, que serão criadas em cartões. Um exemplo, era uma vez aí vai ter lá o cartão com um leão, com um papagaio, com um cachorro, e aí elas vão complementando. Que vivia em uma casa, aí tem lá cartões de cor amarela, verde, azul, para dizer exatamente qual era a cor da casa. E assim por diante. Então, à medida que vocês vão trabalhando, vocês vão ter que pensar estratégias de incluir as outras crianças com suas especificidades dentro das atividades que vocês estão fazendo em sala, certo? Grande desafio, né, pessoal? Mas é isso, está lançado o desafio.
Eu fiz questão de trazer algumas informações para vocês, mas a gente não para por aqui. Vamos dar continuidade no WhatsApp. E aí, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês vão me sinalizar lá, que aí eu vou colocar fogo no parquinho. Vou colocar algumas questões para vocês pensarem e trazerem para mim algumas soluções. Beleza? Então, a gente se encontra daqui a pouco. Beijão, tchau, tchau.